O Política em Foco dessa semana recebe a pré-candidata a deputada estadual Valéria Morato pelo PCdoB. Valéria, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui conversar com a gente, colocar as suas propostas, né? E para começar, quem é a Valéria Morato? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, Diego, e digo isso porque a gente precisa valorizar todos os espaços que temos para levar as nossas propostas e nos fazer conhecer. E as rádios, né, nada melhor do que as rádios para esse espaço, para nos conceder esse espaço tão importante. Eu sou Valéria Morato, sou natural de Divinópolis, tenho 2 filhos, né, sou casada, sou filha e, professora há mais de 30 anos e estou, né, agora licenciada, na presidência do Simpro Minas, que é o Sindicato dos Professores do Setor Privado de Minas Gerais, como um todo, e da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Minas Gerais, que tem no seu bojo aproximadamente 500 sindicatos que vão desde trabalhadores rurais até metalúrgicos, vigilantes, professores, auxiliares de administração escolar e também servidores públicos municipais. Então, essa é a minha história, né? Um pouco de quem é Valéria. Valéria é essa divinopolitana que ocupou e que hoje caminha por Minas Gerais através dessas 2 entidades que preside. Você é filiada ao PCdoB, né? Sou filiada ao E, PCdoB já há 15 anos, né, sou membro do Comitê Central do PCdoB, da Comissão Política Nacional, quem sabe essa organização partidária, né, Uhum. são os fóruns que decidem em nível nacional, as questões partidárias. Você falou que é dirigente, presidente do CTB, né? Qual que é a tua atuação no sindicato? Como que a gente pode caracterizar o teu trabalho no sindicalismo? Olha, quando eu assumi o sindicato, um dos advogados que trabalham conosco disse: "Agora veio a versão diplomática. Nós teremos uma presidência diplomática". Eu pauto muito pelo diálogo, pela negociação, em todos os aspectos da minha vida, e também no meu trabalho. Essa tese, né, ou que queiram colocar a tese do sindicalista truculento, do sindicalista, que é baderneiro, né, isso não cabe, e é preciso mostrar para as pessoas que isso não cabe. Existem pessoas que são truculentas e que estão no movimento sindical, existem pessoas que são truculentas e que estão na medicina, existem pessoas que são truculentas e que estão nas igrejas, por exemplo, né. Da mesma forma que existem pessoas que são do diálogo todos esses espaços. Eu prezo pelo diálogo. Eu costumo dizer muito em todos os espaços que vou negociar, seja pela CTB, numa empresa, numa metalúrgica, por exemplo, ou seja nas escolas, através do Simpro, que a nossa intenção não é fechar nenhum posto de trabalho, é que os trabalhadores e trabalhadoras tenham seus direitos garantidos e respeitados. E eu já queria pegar esse gancho e já te fazer uma pergunta. A gente já vem aí de alguns anos, né, com muitos direitos sendo colocados de lado, passando por negociações que eventualmente os sindicatos não participam. O que esperar de uma eventual eleição tua e o teu mandato? Claro, assim, você já falou, educação é uma das principais bandeiras, mas essa atuação, essa construção, independente do governo que esteja eleito. Olha, nós precisamos trabalhar primeiramente para a derrubada da emenda constitucional 95. Que é a emenda constitucional que congelou os gastos em saúde, educação e assistência social durante 20 anos, né. Ela foi depois do golpe de 2016, né, assim eu reconheço, e foi promulgada pelo então presidente Temer, e é uma emenda constitucional que faz com que não haja investimentos e, com isso, o serviço público fica impossível de ser oferecido a quem é de direito, que é o público,
que é o povo. Então, essa é a primeira questão. E nesse bojo, nós precisamos trabalhar para revogar também várias questões da reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio para oferecer, ou sobre a justificativa de geração de emprego, né? E não foi isso que nós vimos. O que nós vimos foi um país de desempregados ou de trabalhadores e trabalhadoras informais e que hoje não tem os direitos mínimos resguardados. Então, nós estamos vendo uma categoria uberizada. E o que significa isso, né? Que presta serviços ou que trabalha até 16 horas por dia para sobreviver, não é nem para viver, nem para guardar dinheiro, é para sobreviver. E caso se acidente, não tem nenhum amparo social, porque não tem uma carteira assinada, não tem esse recolhimento aí ao INSS, né? Então, não tem nenhum amparo social. Esse trabalhador uberizado, se ele se acidenta, ele fica por sua conta passando fome, tendo que comprar seus remédios durante todo o período. Então, essa também é uma das pautas que nós precisamos trabalhar. Para além, né, do que em Minas Gerais nós precisamos trabalhar para ter o nosso estado de volta. Ia perguntar agora, a tua pré-candidatura é deputada estadual. Isso. E qual que é a avaliação que tu faz do governo de negociações, mesmo sendo presidente de um sindicato de escolas privadas, né, de professores de instituições privadas, como que você enxerga tudo isso? Olha, o Simpro, ele defende a educação, os trabalhadores, professores da educação privada, mas ele defende a educação pública de qualidade, laica e gratuita para todos. É um sindicato classista que defende a classe trabalhadora como um todo e representa a categoria de professores e professoras do setor privado. E o que nós temos visto, Diego, é uma entrega dos serviços do Estado de Minas Gerais para a iniciativa privada, trazendo muito prejuízo para a população mineira. Por exemplo, na questão da educação. Os investimentos que deveriam ter sido feitos na educação não foram feitos e tem toda uma artimanha do governo para passar os recursos públicos para a iniciativa privada. No caso específico, eu vou tratar aqui do programa Trilhas do Futuro, Trilhas para o Futuro. Sim, Trilhas do Futuro. Que é um programa que concede a oferta de cursos profissionalizantes para escolas privadas. E dentro desse programa, a concessão ela não tem tido aí a fiscalização necessária e nem, na minha avaliação, obrigatória. Então, o que nós temos hoje? Escolas que recebem dinheiro público e que não têm professores fichados. Não tem professores aí. Os professores recebem, por exemplo, por aulas dadas. Então, se caiu no feriado, o professor, por exemplo, o professor dá aula na quinta-feira, foi feriado, ele não deu a aula, ele não recebe por ela, mas o aluno fica também sem a carga horária. Então, no final, o que acontece? A conta não fecha. A carga horária básica para aquele curso, ela não é oferecida porque as escolas não têm ali a obrigação ou a fiscalização necessária para completar, para ter um quadro de professor registrado como deve ser, que recebe o piso salarial mínimo que precisa, com adicional extra-classe, com descanso semanal remunerado, para que dê as aulas de acordo com a grade que é necessária para a formação daquele estudante no ensino básico e mais no ensino profissionalizante, mais do que isso. A bolsa que a escola recebe para ser repassada para os estudantes, o estudante muitas vezes não tem condição de ir à aula porque não recebe essa bolsa em tempo hábil. A escola recebe e não repassa. Nós já temos casos na justiça, né, com relação a escolas que estão nesse projeto. Então, E como até, assim, porque é uma denúncia grave, assim, a aplicação de dinheiro público, essa destinação, eu queria te pedir para explicar um pouquinho mais e como que está essa investigação, como que está, acho que o Ministério Público também deve estar, isso. Promotoria de Educação. Nós fizemos conversa no Estado, fizemos conversa na Superintendência Regional,
que abarca a cidade, né? E entramos na justiça para garantir o direito dos professores. Então, ao mesmo tempo da denúncia, nós queremos garantir o direito dos professores que nos procuraram depois de 4 meses sem receber e que recebiam por aulas dadas. Então, e por que eu estou chamando atenção sobre isso? É o que você disse, da gravidade do dinheiro público que é concedido à iniciativa privada, que é repassado à iniciativa privada e que não tem fiscalização. Por isso, nós entendemos que a educação, constitucionalmente, né, ela é um dever do Estado e um direito de todos. Então, o Estado, ela é concedida, cabe a concessão, como é o caso das escolas privadas. E, nesse caso, cabe regulamentação e fiscalização. E aí, Diego, uma das pautas que nós precisamos trabalhar é pela regulamentação da educação privada e para o investimento real dos recursos públicos em saúde e educação pública. Né? Nós não podemos tirar dinheiro público para a iniciativa privada, como tem acontecido por aqui. Eu vou insistir assim, em localidades. Vocês já conseguem entender em que cidades existem situações mais graves, assim, e saber principalmente o trabalho das promotorias, né? Sim, essa denúncia que nos foi feita é de uma escola do Centro-Oeste. Sim. Né? Lá da região de Semana. Isso. E, assim, conseguimos, os professores fizeram greve, conseguiram receber naquele período, né? Mas conseguiram receber o que estava combinado, que nem era contrato. Uhum. Para receber o que é deles por direito, com adicional extra-classe, regulamentar ou regularizar a situação de... assinar carteira, com tudo, isso só judicialmente. Então, nós estamos já com uma ação judicial para que isso seja feito. E entendemos que o Estado é corresponsável. E tentando não tornar isso aqui uma pauta para a tua pré-candidatura, né? Mas, assim, é inevitável. Claro. Um professor que, eventualmente, esteja nos ouvindo, esteja nos assistindo, qual que é o caminho para que ele... Logicamente, você está licenciada, mas quais são as instituições que ele deve procurar? Como que ele consegue, pelo menos, entender se ele está dentro dessa ilegalidade, foi colocado nessa ilegalidade, né? Qual que é o caminho para se fazer uma denúncia, para se pedir uma averiguação do que ele está, da situação Diego, dele? eu vou pedir licença para fazer um caminhozinho para chegar aí. Por favor. A reforma trabalhista, um dos objetivos foi... atingir os sindicatos, mas não é atingir a entidade sindicato só, é atingir a organização dos trabalhadores e trabalhadoras. E, com isso, houve toda uma propaganda de que sindicato era isso que a gente começou a falar, baderneiro, vivia às custas do dinheiro do trabalhador e etc. E muitas pessoas, muitos professores que estão nos vendo, muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão nos vendo, não sabem o caminho para a resolução dos seus problemas, que é o sindicato. Então, precisa procurar o seu sindicato, o sindicato da sua instituição, mesmo que da não sua categoria. Mesmo que não seja afiliado, associado, é obrigação de todo sindicato que tem carta sindical representar todos os trabalhadores, sendo eles sindicalizados ou não. Né? Então, a sindicalização é uma opção do trabalhador, mas a gente trabalha no seguinte sentido: a sua casa precisa ser gerenciada por você. Então, se o sindicato é a casa do trabalhador, representa o trabalhador, eu preciso me sindicalizar para fortalecer essa entidade que me representa. Então, e nesse sentido, no caso, aí voltando um pouquinho da questão do Simpro, dos professores, os professores podem procurar o Sindicato dos Professores, que é o Simpro Minas, através das nossas redes sociais, através do telefone. Nós temos 14 sedes no estado todo, né, que atendem o estado todo. E eu digo que nem sob tortura nós dizemos quem foi o professor que disse. Sim. Né? A gente quer saber o nome? Quer, porque eu tenho que dar retorno. Sim. Então, você precisa me contar e eu preciso te retornar. E nós não temos o poder institucional de fiscalizar.
Então, eu não tenho como chegar até a escola e fazer a fiscalização. Uhum. E, nesse sentido, nós só vamos saber tomar providência se o professor nos contar. E a partir do trabalho de vocês é provocado o Ministério Público. Isso. Aí eu Certo. vejo a irregularidade, porque aí eu posso comprovar através dos contra-cheques ou não, né? Através dos relatos dos professores. Aí sim eu posso, através dos relatos, procurar, né? Pedir uma mediação no Ministério Público do Trabalho para que haja apresentação dos documentos, porque aí a escola precisa mostrar os documentos e comprovar que não está, de fato, descumprindo nada, Sim. né? E não comprovando, obviamente, a gente já tem ali uma ata, já entra na justiça para garantir o direito dos trabalhadores e trabalhadoras minimamente, que é o respeito à Convenção Coletiva de Trabalho. E isso, muitas vezes, né, como é o caso da reforma trabalhista, fragilizou a reforma trabalhista, fragilizou também a Justiça do Trabalho, que é a justiça que precisa proteger o trabalhador e a trabalhadora. Então, fazer leis ou ter pessoas nos espaços legislativos que impeçam que esse tipo de proposta avance, que esse tipo de lei, de projeto de lei avance, ou que se torne lei, né, é essencial. Por isso a minha candidatura. Né? Nós perdemos a representação da classe trabalhadora no parlamento em 45% em 2014. Em 2018, tivemos mais uma perda. Isso possibilitou a passagem, inclusive, de 2014 para 2018. Nós conseguimos ainda frear a reforma da Previdência, mas não conseguimos frear a reforma trabalhista, né? Por correlação de força. Porque ali no parlamento tem aqueles representantes então, representantes do plano de saúde, que vão bater no SUS para fortalecer o plano de saúde, representantes da escola privada, que vão bater na educação pública para ter recurso para a escola privada, representante da bancada, que é muito dita bancada ruralista, que é do agronegócio, que vem em detrimento do agricultor familiar. Então, o que nós precisamos, o que nós queremos discutir? Nós precisamos de representantes nossos de fato. Né? E os nossos representantes, de fato, são aqueles que têm uma história em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e que sabem aonde o calo dói, né? Aonde precisa ser mexido, o que pode, o que não pode avançar aí dentro da legalidade para a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras. E agora, assim... Já desde 16, como você bastante. colocou... Não, por favor, aqui é para falar mesmo, a gente conversar bastante. Professora, sindicalista. No máximo que a gente puder levar de informação para quem estiver assistindo, melhor ainda. E queria, assim, a tua avaliação, a tua percepção de em que pontos a pandemia deteriorou ainda mais essa relação entre o professor com o aluno e a instituição. Nós temos visto 2 cenários diferentes, né? O primeiro cenário é o cenário dos estudantes que estavam na escola pública, em especial em Minas Gerais. Eu vou tratar daqui, Sim, tá? por favor. O governo não investiu em tecnologia que pudesse possibilitar aos estudantes ter acesso à educação que era possível naquele momento da pandemia, naquele momento de isolamento. Então, nós não tivemos banda de internet espalhada pelo estado, né, sinal de internet, e não tivemos maquinário, material. O governo comprou e entregou depois que já estava voltando todo mundo, que já estava em sala de aula em dezembro de 2021. Então, essa realidade, os estudantes da escola pública, eles ficaram muito defasados. Muito defasados. Os estudantes da escola privada, por óbvio, se já tem uma família que consegue pagar uma mensalidade da escola, tem uma estrutura familiar melhor e tiveram acesso ao maquinário, né, que era necessário. Internet, computador, né? Livros. Até um telefone ajuda. Telefone, né? Um telefone não precisa ser de última geração, mas consegue assistir um vídeo. Isso. O problema, no caso da escola, dos alunos da escola pública, era isso. Na família tinha um telefone.
e que era da mãe ou do pai, que chegava à noite, porque tinha trabalhado durante o dia, chegava à noite para que 3, 4 filhos pudessem ter acesso às aulas ali. E um acesso à aula acabava como A é que chama franquia de isso? A internet, né? franquia de internet, né? Então, essa é a realidade que precisava ter sido encarada com mais rapidez, com mais celeridade, que foi o que exigiu a pandemia. Os professores, a iniciativa privada, no dia 15 de março de 2020, as escolas fecharam, foram impossibilitadas de dar aulas presenciais. Uhum. No dia 30, e isso foi uma ação do Simpro, no dia 30, essa liminar, ela foi confirmada e foi reformada. Por que ela foi confirmada? Permaneceu o afastamento da sala de aula presencial, mas pôde dar a aula remota. E os professores da escola privada e as escolas privadas rápidos tiveram que se reinventar. Eu lembro de conversar, inclusive para a reportagem, com professores que estavam disponibilizando os próprios telefones. É isso. Telefones, tiveram que comprar computador, porque não tiveram mesmo ajuda das escolas nisso, né? Para aumentar a banda de internet, para poder aprender a se virar. Eu brinco que a gente não conseguia fazer nenhuma selfie, de repente tivemos que virar youtubers, né? Mas fizemos isso. E os estudantes da escola privada conseguiram vencer todo o conteúdo programático do ano de 2020, do ano de 2021, mesmo de forma remota. Isso deu certo? O conteúdo programático foi repassado. O que a gente observa hoje? Houve um atraso no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, em especial dos estudantes que estavam em fase de alfabetização. E isso a gente nem entrou ainda na parte comportamental, né? Do psicológico. Exato. Da socialização, né? Então, assim, hoje o que nós defendemos hoje, Diego? Precisa urgente de um plano de recuperação pedagógica que envolva não só os professores, não pode de novo cair nas costas dos professores. Um plano de recuperação pedagógica que envolva um rol de profissionais que deem cobertura dessa perda, que é a questão emocional, que é a questão social, que é a questão pedagógica, toda junta para que os estudantes possam ter esse tempo recuperado, que não foi culpa de ninguém. Foi imposição de uma pandemia, né, que o nome mesmo já diz, é uma questão mundial, né, de uma pandemia, mas que, infelizmente, no Brasil não teve o enfrentamento devidamente necessário e que, por isso, nós levamos um tempo maior, né, o governo relutou em trazer as vacinas e, com isso, os estudantes tiveram que ficar mais tempo afastados das salas de aula e, além do emocional, que muitos que voltaram para a escola perderam muitos entes queridos. Quase 700 mil brasileiros morreram. E não tem nenhum de nós que não perdeu um ente querido. Quem sobreviveu aos cacos, né? E assim, isso emocionalmente, muitos estudantes voltam para a escola órfãos, né? E fazendo já... Porque política, assim, você falou muito bem, a questão do diálogo e tudo isso, mas embora seja um contexto federal, né, assim, como que você vê essa relação de governo federal? Também vamos passar por uma eleição, também vai ter uma outra escolha ou não de quem está, né, dos pré-candidatos aí colocados. Como que você vê essa relação do que já aconteceu dos últimos 3 anos, vamos colocar esses 3 anos, do atual governador com o governo federal e dos cenários possíveis que a gente tem aí para acontecer? Qual que é a tua avaliação disso? Se isso atrapalha, se eventualmente um presidente que seja contrário ao governador, qual que é a tua avaliação do que aconteceu dos últimos 3 anos e da tua perspectiva para frente? Olha, eu penso que na parte social, esse distanciamento ou essa diferenciação
de linha política, de projeto político, talvez seja minimizado. Mas se você tem, em Minas Gerais, um projeto neoliberal, um projeto que quer entregar o Estado, que é um projeto privatista, que é um projeto entreguista, totalmente diferente de um projeto nacional, que seja um projeto que acredita que o Estado precisa servir ao seu povo, que nós precisamos, não podemos conceder o que é essencial, como água, esgoto, energia elétrica, isso que não dá para viver sem, né? Que isso precisa ser fornecido pelo Estado, regulamentado como contraponto aos impostos que nós pagamos, né? Eu acho que aí sim nós vamos ter uma série de problemas, sabe? Acho que o governo do Estado precisa estar alinhado à ideologia do governo federal. E por isso, infelizmente, né, nós tivemos aqui vários avanços nessa linha e vários retrocessos sociais. E não conseguimos, o governador Zema não conseguiu mais, como é o caso do regime de recuperação fiscal, como é o caso da própria, vários projetos que ele quis passar, né, de possibilidades de entrega para a iniciativa privada, que, no caso, a privatização da CEMIG, da Copasa, que estava tudo isso em andamento, ou como projeto, isso não passou porque nós tivemos um governo que não soube dialogar com a Assembleia Legislativa, com os deputados da Assembleia Legislativa, e nós tivemos uma oposição. E os trabalhadores e trabalhadoras dentro da Assembleia Legislativa brigando para que esses projetos não passassem. Mas ele tinha cobertura nacional, né? Porque esse é o projeto nacional de entrega. Você vê que nós estamos numa terceiro presidente da Petrobras que cai, né? E o presidente da República nomeia o presidente da Petrobras e diz que a culpa é do presidente da Petrobras, né? Que é uma empresa mista, ou seja, errou em conceder e vendendo a Petrobras, né? Mas não é isso, ele acha que tem que entregar o resto todo. Então, assim, os responsáveis. Para que a gente elege um governador? Para que a gente elege um deputado? Um deputado a gente elege para que ele faça leis que nos favoreçam. Um governador e um presidente para que ele nos proteja e aplique os recursos do Estado em prol do seu povo, no desenvolvimento do seu povo, na geração de emprego e renda do seu povo, e eu quero dizer emprego decente, né, com regulamentação. E não foi para isso que eles estão fazendo, nem o governador Zema, nem o presidente Bolsonaro, eles não foram eleitos para o que estão fazendo. E na minha área, na área em que eu atuo, que é a área do trabalho, que é a área das mulheres trabalhadoras, que é a área da educação, nós tivemos inúmeros retrocessos, né? De tudo que aconteceu, o que vai ser mais difícil de reverter? Olha, ontem nós tivemos foi apresentado pela campanha pelo direito à educação, né, a campanha nacional, dizendo do Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014 e que as metas que não foram cumpridas e que provavelmente não serão cumpridas até 2024. Então, acho que essa ofensiva no MEC, né, que retirou recursos da educação, que possibilitou a abertura de escolas sem regulamentação, isso nós vamos ter que pegar com unhas e dentes o mais rápido possível, porque reverter esses 4 anos, eu vou dizer 6, porque de 2016 para cá, esses 6 anos de retrocesso às conquistas da educação que a gente estava fazendo, da educação pública de qualidade, de educação inclusiva, e quando eu digo inclusiva, é a educação que tem acesso e permanência, porque hoje nós temos 6 anos de jovens que, quando conseguem entrar na escola, não conseguem permanecer. Tem que sair para trabalhar, para ajudar a sua família a sobreviver. Então, 6 anos na juventude, ela
de 16 anos para 22 é um gap que aí você vai ter que correr muito atrás desse prejuízo. Eu acho que é aí o nosso grande problema na área da educação. Na área das mulheres, a última questão que nós tivemos foi um presidente que disse que não faltou investimento em políticas públicas de proteção para as mulheres, mas o que faltou foi compostura das mulheres, né? Foi a forma das mulheres serem, né? Então, nessa pauta dos costumes, nós vamos ter que também fazer um debate muito grande novamente com a sociedade, né? De respeito às diferenças, de respeito ao negro, de respeito àqueles que têm sexualidade definida por si só, os LGBTs, aqueles que têm direito, o respeito às mulheres nas suas individualidades e nas suas necessidades. Então, acho que essa pauta dos costumes também nós vamos ter que trabalhar muito. E a questão do trabalho, que é o que nós já começamos dizendo, que é o que nós precisamos é de um governo que impulsione a geração de emprego e renda, que nós não perdamos mais, né? Nem sei se seria essa a conjugação, mas que a gente não perca mais uma Ford, né? Que não se fechem empresas mais no Brasil, mas que se abram empresas com possibilidades e que a gente assuma aqui dentro, né, que o nosso conteúdo local precisa ser valorizado e precisa ser estimulado para a produção, que a gente deixe de vender commodities e passe a ser produtor de ciência e tecnologia e venda o que é necessário, consiga transformar o nosso material, nossa matéria-prima, que é tão grande, né, em material, que a gente não venda o material, a matéria-prima e tenha que importar os produtos. Acho que é isso. Valéria, te agradecer, a gente está caminhando para o final, né? Conversa tem bastante aqui, né? Tem. Te agradecer, tá bom? Essa disposição em vir conversar com a gente, levar mais informação, sempre deixar muito claro assim, levar informação para quem está nos ouvindo. E aí ele tire a conclusão, veja quem são os que estão lá, se está satisfeito ou não, e quem são os pretensos candidatos, quem quer chegar lá. Então agora você tem aí o seu instante para suas considerações finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez, Diego, essa possibilidade. Quero dizer o seguinte, a minha pré-candidatura, ela surgiu no bojo da classe trabalhadora, né? Então, foi esse conjunto de sindicatos, esse conjunto de professores e professoras que conhecem o meu trabalho e para o qual fui eleita. Eu fui eleita para ser presidenta do Simpro, já pelo 2º mandato, também presidenta da CTB pelo 2º mandato. Então, eu preciso que me conheçam, que busquem saber o que fiz nesses espaços. E pretendo, né, defender três questões que, para mim, são essenciais. A questão da educação, da valorização dos trabalhadores da educação e de mais investimentos na educação para o povo, né, a educação pública, laica, gratuita, que é extremamente importante lembrar isso. A questão da mulher trabalhadora. Nós sabemos que hoje as mulheres, hoje não, né? Que as mulheres, historicamente, são as primeiras a serem retiradas do mercado de trabalho por qualquer crise, seja ela uma crise política, econômica, ou seja uma crise familiar. Quando adoece alguém, a primeira a ser retirada do local de trabalho para cuidar do doente é a mulher. E com isso, nós não temos aí um acolhimento social dessa mulher que para de recolher o INSS para se aposentar. Então, uma mulher que não tem uma velhice é aí acobertada pela assistência social porque teve que ser retirada ou que foi retirada do mercado de trabalho. Então, precisamos de políticas públicas que protejam a mulher trabalhadora que está na informalidade e que foi retirada do mercado de trabalho. E a questão do trabalho, né? Do trabalhador, do direito do trabalho, direito ao trabalho decente e aos trabalhadores e trabalhadoras para que possam ter, além do trabalho, uma vida digna. Nós precisamos de lei para isso, né? Não só as que já temos, mas nós precisamos de leis que derrubem as que estão aí, que não nos atendem,
mas que dê cobertura para esses 3 âmbitos, esses 3 setores que a gente precisa trabalhar. E eu preciso, né, que as pessoas confiem em mim, conheçam o meu trabalho e avaliem para que possivelmente na frente a gente volte a se encontrar numa Assembleia Legislativa. Mais uma vez, muito obrigado, boa sorte e sucesso aí na caminhada. Muito obrigada.